Olá, nessa unidade de estudo vamos estudar acerca da incidência sobre a importação de mercadoria ou bem. O que dispõe a súmula 660 do STF? Você saberia responder esta questão se caísse em seu concurso? Para a resposta, vamos à aula do professor Edivaldo Nilo. Vamos nessa, pessoal, continuando a incidência do ICMS sobre a importação de mercadoria ou bem. Então, estávamos na antiga redação da Constituição, do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A, o que é que ele estabelecia. Com base nesse dispositivo, veja que o antigo dispositivo da Lei Candir estabelecia que o contribuinte, do ICMS é a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade, importe mercadorias do exterior, ainda que se destine a consumo ou ativo permanente do estabelecimento. Só que essas duas normas foram revogadas, mas antes de serem revogadas, deram ensejo a duas súmulas do STJ, que você tem que ter bastante cuidado, porque a Constituição já mudou. Então essas súmulas não estão valendo mais. Dizendo o seguinte, esse tribunal, importação de veículo por pessoa física destinada ao uso próprio incide ICMS. Na verdade, essa súmula do STJ aqui utilizou o entendimento acertado. Ele utilizou o entendimento de acordo com o que queria o Congresso Nacional. Mas veja que, do mesmo modo, o que aconteceu? A súmula 555 falou, incide na importação de aeronave por pessoa física para uso próprio também o ICMS. Todavia, apesar desse entendimento jurisprudencial do STJ, veja o que disse o STF na interpretação do antigo artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição, posicionando-se de forma bem diversa do STJ, ok? Na interpretação anterior. Veja, estabelecendo que, na sua súmula 660, não incide ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto. Isto é, o que disse o STF na súmula 660, que não vale mais para a interpretação de acordo com a regra nova. Diz o seguinte, apenas se tiver habitualidade, apenas se for com requisito empresarial ou comercial. Então, no STF, o entendimento foi no sentido de que se a pessoa importa de vez em quando, uma vez ou outra, um bem ou mercadoria, não poderia vir incidir ICMS. Por quê? Porque o ICMS não incidiria na simples importação, mas sim se estivesse presentes os requisitos da circulação de mercadoria. Aí, não se contentando, aí diz o STF, compreendeu que para ser contribuinte do ICMS, deve-se praticar a operação relativa à circulação de mercadoria. Isto é, não é contribuinte do ICMS, é a pessoa física que importa a mercadoria para uso próprio, sem habitualidade, pois o significado do enunciado consumo disposto na citada regra diz respeito ao estabelecimento empresarial que exerce a atividade de circulação de mercadoria. Então, o STF, antes da emenda 33 de 2001, foi consolidando a sua jurisprudência no sentido de que teria que existir a circulação de mercadoria. Ou seja, mesmo na importação, apenas se fosse o caso de um estabelecimento considerado empresarial. Se uma pessoa física importasse uma mercadoria para uso próprio, não poderia vir a incidir ICMS. Todavia, o Congresso Nacional, composto aí por, no caso do Senado Federal, de representantes dos estados e do Distrito Federal, e em razão de pressão dos governos, dos 26 estados da Federação e também do Distrito Federal, contrariando esta interpretação do STF, foi e modificou o texto constitucional através da emenda 33 de 2001 e aprovou a emenda constitucional 33 de 2001, alterando o enunciado do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição, para estabelecer a incidência do ICMS sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica. E aqui vem o ponto principal. Ainda que não seja contribuinte,
habitual do imposto, é isso que muda na redação, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. E outro ponto importantíssimo, qualquer que seja a sua finalidade. Voltando a valer, com certeza, aquelas regras do STJ. Então, veja, a súmula 660 do STF não tem mais valor. Por quê? Porque o que disse a nova regra do texto constitucional? Ainda que não seja contribuinte do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Assim como o serviço, aí essa parte final, né, apenas mantém, assim como o serviço prestado no exterior, cabendo imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Ou seja, o novo enunciado constitucional alargou o campo de incidência do ICMS para abranger mercadoria ou bem importado, estabelecendo como contribuinte tanto pessoa física como jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do ICMS, bem como deixando, sem relevância alguma, a finalidade da importação, independente se for importado para venda, para consumo ou para venda, por um estabelecimento empresarial, por uma pessoa jurídica, podendo também agora ser qualquer pessoa física para uso próprio, incidirá ICMS. Ok? Então vejamos aí alguns enunciados de concurso sobre esse tema. Então, antes de falar sobre os enunciados de concurso, eu quero chamar sua atenção para o seguinte. O que é que você tem que levar para o mundo dos concursos agora? Que vai incidir ICMS na importação de mercadoria ou bem, ainda que não seja contribuinte do imposto e qualquer que seja a finalidade da importação. Exceto num caso, na minha opinião, motivos políticos, o STF fez uma exceção no caso de arrendamento mercantil feito por empresas da indústria de aeronáutica. Em outras palavras, no caso de leasing de aeronaves, no caso de leasing de aviões. Então veja, operação de arrendamento mercantil pela indústria de aeronáutica, que na verdade é a operação de leasing de avião. E o que é isso, Nilo? Essa operação de arrendamento mercantil pela indústria de aeronáutica é o que comumente as nossas empresas aéreas fazem. TAM, Gol. O que acontece? Faz um contrato de arrendamento mercantil, também chamado contrato de leasing, com uma empresa estrangeira, por exemplo, aqui no Brasil é feito com a Boeing, não é? A Boeing, que é uma empresa francesa, nossas empresas comumente faz esse tipo de contrato. E o que acontece? É um contrato com prazo estipulado, em que se utiliza dos aviões da Boeing, né, no contrato de operação de arrendamento mercantil por um determinado período, e no final desse período existe a opção pela compra ou não da aeronave. Então é um contrato de arrendamento. O que acontece? Vai arrendar essa aeronave de outra empresa, a TAM, arrenda essa aeronave da Boeing, empresa francesa, e se utiliza, por exemplo, um período de 3 anos, 4 anos, 5 anos. E no final do contrato existe a opção pela compra ou não. Nesse caso, o STF entendeu que, sob a operação de arrendamento mercantil pela indústria de aeronáutica, não é possível a incidência do ICMS. Então, o que é que você tem que levar para o mundo dos concursos? Incide ICMS sobre a importação de mercadoria ou bem, ainda que não seja habitual, e qualquer que seja a sua finalidade, exceto no caso de operação de arrendamento mercantil pela indústria de aeronáutica. Nesse caso, o Supremo, na minha opinião, politicamente, compreendeu que não incidiria ICMS. Por quê? Porque nesse caso o fundamento é exatamente a falta de circulação de mercadoria.
Ou seja, um fundamento que, na minha opinião, poderia ser utilizado na redação antiga da Constituição, mas não na nova. Quer ver o que disse o STF? Então vamos lá. Veja o que disse o STF nesse caso de indústria de aeronáutica. Cai demais em concurso público. Só no ano de 2012 caiu em 4 concursos diferentes, né? 2 de juiz federal e 2 de auditor. Caiu, por exemplo, na última prova da Receita Federal do Brasil e de juiz federal da 4ª região. Esse tema. Veja, não o STF diz sobre a indústria de aeronáutica. Não incide ICMS na importação de aeronaves ou peças de equipamentos que acompanhem em regime de leasing, arrendamento mercantil. Pois nessa operação não há transferência de titularidade do bem. Nesse sentido, o STF afirmou que a importação de aeronaves ou peças ou equipamentos que compõem esta aeronave em regime de leasing não admite posterior transferência ao domínio do arrendatário. Claro que nesse caso, quando não há a opção de compra no final do contrato. A circulação de mercadoria é pressuposto da incidência do ICMS. Ou seja, o STF utilizou o argumento antigo, que no caso teria que ter circulação de mercadoria. Mas veja que foi um argumento, na verdade, político. Por quê? Porque na nossa nova regra constitucional fala que qualquer que seja a finalidade, ainda que não se tenha habitualidade. Então, você verifica, meu amigo, minha amiga, que está valendo isso, ainda que não seja habitual e qualquer que seja a sua finalidade, exceto no caso de operação de arrendamento mercantil pela indústria de aeronáutica. Perceba que continua o STF afirmando: não há operação relativa à circulação de mercadoria sujeita à incidência do ICMS em operação de arrendamento mercantil contratado pela indústria de aeronáutica de grande porte para viabilizar o uso pelas companhias de navegação aérea de aeronaves por ela construídas. Exatamente o caso da TAM, quando faz um contrato de arrendamento mercantil com a Boeing. Então veja que para o mundo dos concursos públicos, importantíssimo que você entenda que vai incidir ICMS sobre a circulação de bem ou mercadoria, ainda que não haja habitualidade qualquer que seja a sua finalidade, salvo no caso de operação de arrendamento mercantil pela indústria de aeronáutica. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal quis assim. Nesse caso, entendeu que deveria existir circulação de mercadoria. Mas Nilo, o Supremo está decidindo assim em todos os casos? Não. Apenas no caso de arrendamento mercantil, de indústria, de aeronáutica, no caso de uma companhia aérea contratar, né, elaborar e assinar um contrato com a empresa estrangeira de arrendamento, arrendando as suas aeronaves. Nesse caso, segundo o Supremo, não incidirá ICMS. Continuamos a nossa próxima unidade já com os exercícios. Um grande abraço.